Bom, hoje está caindo uma chuvinha boa. Chuva de bênçãos, né? E de paz. Coisa que muito cristão está precisando, né? Esse povo de Deus que está aí enfurnado, escravizado dentro do sistema religioso, né? Se tem uma gente que não tem paz, é essa gente, né? Porque está aí vivendo na opressão, na depressão, no medo, na insegurança, né? Com medo da vida, da morte, do diabo, né? E às vezes até do próprio Deus, né? São pessoas que praticamente parece que estão no universo sem lenço, sem documento, sozinhas, né? E por que tudo isso acontece? Justamente por falta do entendimento do verdadeiro evangelho da graça de Deus, né? Por ouvir há muitas vozes, né? As pessoas ouvem muitas vozes, tanto nesse mundo atual, como na questão da Bíblia, né? Na questão dos homens, né? Que estão com seus relatos aí dentro da Bíblia, né? As pessoas não entendem as coisas, né? Porque Deus não é Deus de confusão, não é Deus de bagunça, né? Deus é um Deus ordeiro, é um Deus da ordem, né? Você veja que todo o universo tem um equilíbrio, tem uma mecânica, né? Tudo tem que ter uma ordem, qualquer objeto, até as máquinas, tudo tem que estar ali, um relógio, né? Tudo tem que estar funcionando direitinho, peça por peça, né? Para que as coisas funcionem perfeitamente. Então, a grande perturbação que há no meio, principalmente do povo de Deus, né, é justamente por falta do entendimento. Do entendimento, o que é lei, o que é antiga aliança, o que é nova aliança, né? Aliança, o que é a lei, o que é a graça, né? A lei foi para os judeus e a graça é para nós, os gentios. Mas por que as pessoas vivem nessa confusão? Porque os próprios líderes, né, desde o passado, né, aqueles líderes que depois que Jesus morreu e ressuscitou, ali foi os apóstolos trabalhando, só que os apóstolos também foram embora, foram para o céu, foram para casa, né, fisicamente, humanamente falando, morreram, né, e ali foi entrando outras pessoas no meio da igreja, né, e essas pessoas veio corrompendo a igreja, né, veio distorcendo a palavra de Deus, não tinham entendimento da palavra de Deus, né. Inclusive os próprios apóstolos no início, antes de Jesus ir para a cruz, mesmo andando com ele, não tinha entendimento de nada, né? Não sabia nada. Tanto é que Jesus falava por parábolas com eles, né? Tanto é que eles não, durante os 3 anos que eles andaram com Jesus, eles não compreenderam o que tinha que ser compreendido na época, que o Senhor Jesus, antes de subir ao céu, já depois de ressuscitado, disse a eles: muitas coisas eu tenho para vos dizer, ou seja, muitas verdades ainda eu tenho para dizer para vocês, mas vocês não vão poder suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vai convencer vocês de toda a verdade. Imagina se eu estou lá uma hora dessa, nesse momento que Jesus falou isso. Falava assim: Senhor, sem querer ser abusado, antes do Senhor subir para o céu, o Senhor está querendo me dizer que tudo isso que o Senhor fez durante esses 3 anos que o Senhor ficou aqui em carne e osso com a gente, não é a verdade ainda? Ele ia dizer: não, com certeza, não, isso aí não é a verdade não. E esses sinais que o Senhor fez aí, curar cego, paralítico, andar em cima do mar, né? Libertar as pessoas de espírito mau, isso aí não é a verdade ainda, não, essas curas, essas coisas. Hã? Não, isso aí não é a verdade não. Eu vou subir, vou mandar o meu espírito e ele vai ensinar a vocês o que é a verdade, aquela verdade que Pilatos me perguntou. Lembra quando Pilatos perguntou para Jesus? Jesus disse: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aí Pilatos ficou meio cismado, parou, pensou e aí perguntou para ele: mas o que é a verdade? Aí ele ficou calado, né? Ele não respondeu mais nada. Dali em diante ele não respondeu mais nada. Então veja, mesmo eles andando com Jesus todo aquele tempo, a verdade mesmo não foi revelada para eles. Por isso que Jesus falava por parábolas, porque Jesus tinha consciência que eles não tinham condições espirituais de entender aquilo naquele momento. Primeiro porque eles não tinham o Espírito Santo, o único que tinha Espírito Santo ali era Jesus. Hoje eu, você, todos nós temos o Espírito Santo dentro de nós, podemos entender a palavra de Deus claramente, mais clara do que a água. E essa confusão toda que está no meio dos evangélicos, principalmente dos chamados evangélicos,
inclusive da Igreja Católica, que está aí há mais de 2000 anos mentindo, né? Eu quero dizer mais uma vez que nós não estamos aqui falando dos nossos irmãos católicos, evangélicos, espíritas, de nenhuma religião. Nós estamos nos referindo aqui aos líderes religiosos, aos lobos vorazes, aos homens maus enganadores, desviados da verdade, que tem levado o povo de Deus a fazer campanhas, votos, sacrifícios, dar o seu carro, sua casa, todo o seu dinheiro da poupança, né? Tirar o leite da boca dos seus filhos para darem a eles, para que eles comprem bancos, comprem imóveis, Mercedes, aviões, helicópteros, né? Edifícios de 9 milhões de dólares e todas essas coisas mais. É dessa gente que nós estamos falando. E essa gente, esses líderes religiosos, eles se baseiam em quem? Nos discípulos, justamente eles se baseiam nos discípulos de Jesus, nos apóstolos, nos discípulos, quando ainda não conheciam essa verdade que Jesus falou. Eles vão lá, Mateus, Marcos, Lucas e João. Né? Ali é o quê? Aquilo ali é evangelho? Né? Aquilo não é evangelho, aquilo são livros históricos que contam os relatos do que Jesus fez quando ele estava vestido de carne e osso. Que ele mesmo, depois que ressuscitou, disse para todos eles: tudo aquilo que vocês viram eu fazer, andar por cima das águas, acalmar a tempestade, todas essas coisas, esses sinais, esses milagres, isso não é a verdade. Isso aí não é a verdade. Eu mostrei tudo isso só para mostrar o meu poder, só para vocês entenderem que eu sou Deus. Né? Mas isso aí não é a verdade. Isso aí é fichinha, isso aí para mim é café pequeno, isso aí para mim é besteira. Mas você veja quantas milhões de pessoas hoje não estão seguindo o chapelão, o Valdemiro, o pé de feijão, porque vê, né, de supostamente um milagre, que nem esses milagres ele está fazendo. Porque todas essas coisas aconteciam porque Jesus estava ali manifestando tudo isso para mostrar o poder dele. Não que Deus não possa curar uma pessoa hoje, mas jamais Deus vai atender Macedo, nem Valdemiro, nem ninguém, para fazer a vontade deles, para eles usar supostamente esses falsos milagres. Os milagres deles são falsos, de Jesus e dos apóstolos é verdadeiro, né? Porque Jesus estava ali perto deles, então eles tinham autoridade para fazer aquilo, né? Jesus ficava em casa lá dormindo e falava para eles: vai lá nas aldeias lá curar as pessoas, cure lá em meu nome, faça tudo isso em meu nome. Inclusive uma vez quando eles voltaram, disseram para Jesus: olha, tinha um homem aí repreendendo o demônio e curando em teu nome, e nós repreendemos ele. Nós falamos para ele que não era para fazer isso não. Jesus disse: não, você vê, o homem nem andava com Jesus, né? Mas estava lá, repreendendo o demônio, curando. Aí Jesus disse assim: não, deixa ele lá, ele não está usando meu nome, ele não está contra nós, quem não é contra nós é por nós, pode deixar o rapaz lá. Mas ele não está aqui no meio dos 12, no meio da gente. Aí Jesus disse: não, pode deixar lá. Quem não é contra nós é por nós, né? Deixa o rapaz lá, para você ver que esse negócio de fazer milagres por demônio, para Jesus nunca ligou para isso. Né? Eles voltaram lá depois, admirados uma outra vez, dizendo: Senhor, muitos milagres, até os demônios obedecem a gente. Jesus: rapaz, me enche a paciência com esse negócio de demônio não, eu tenho mais o que fazer aqui, eu estou pensando em outra coisa aqui. E as pessoas, eles maravilhados com aquilo, e Jesus não estava nem aí para isso, tá vendo? Então tem gente que fica dentro dessas igrejas há anos, apenas porque viu alguma coisa, né? Supostamente milagre. Eu falo supostamente porque muitas vezes testemunhos dessas coisas que acontecem nessas igrejas é mentira. Você não vê aí? Liga aí no RR suado para você ver ele mandando as pessoas. Imita aí como é que você andava, você está vendo que a pessoa está com problema. E ele dizendo que a pessoa foi curada, cegando a pessoa, ou seja, querendo cegar a pessoa que está assistindo. Você está na televisão assistindo, você está vendo a pessoa com a muleta, você está vendo a pessoa com problema, que não foi curada coisa nenhuma, e ele diz: como é que era a sua vida, irmão? Eu tinha um problema na perna. Não, a pessoa está lá com o problema na perna. Aí ele fala: então levanta a sua muleta aí, imita aí como é que você estava andando. Aí você vê que a pessoa sai doente do mesmo jeito. Por quê? Porque Deus não atende aquilo ali. Deus sabe que aquilo ali é uma palhaçada, que ele está fazendo aquilo ali para atrair as pessoas que estão assistindo a televisão, para elas irem para lá também, para ser arrancado o dinheiro delas, né? Então aquela pessoa que saiu dali, mais cedo ou mais tarde também ela vai embora. Mas o problema é que pela televisão ele já enganou outros. Então aquela que saiu, né, que a pessoa viu ali, foi embora, nem frequenta mais a ratoeira dele, que eu chamo dessas igrejas de ratoeira, né? É uma ratoeira bonita, mas é uma ratoeira, né? Assim o caçador faz.
O caçador põe lá uma coisa boa, né, para pegar a presa, né? Então, isso é tudo uma ilusão, tudo enganação. E por que o povo de Deus está vivendo na perturbação? Porque eles vivem justamente se baseando nisso aí, né? Nos apóstolos do Senhor Jesus, antes de conhecer a verdade, né? Porque a verdade não é isso, não é sinais, não é nada disso, né? Isso os homens de Deus fizeram também, Moisés, Elias, né? Deus deu autoridade para eles fazerem isso e com um propósito, né? Deus nunca permitiu milagres, maravilhas sem propósito. Deus fazia isso com um propósito, né? Se Deus está dentro de nós hoje, dentro de cada um de nós hoje, de mim, de você, por que nós precisamos disso? Deus não já está dentro da gente? Então nós temos que procurar conhecer o Deus que está dentro da gente, em espírito e em verdade, para que nós possamos, nós mesmos, resistir aos nossos problemas da alma, não digo nem do espírito, porque o seu espírito está limpo, está puro. Jesus disse, o espírito está pronto, está limpo, né? Mas os problemas da alma, os problemas que aparecem no corpo, tudo isso. Porque Deus já está dentro de você. Você não precisa que alguém de fora de você faça nada, né? Isso não significa que nós não podemos orar uns pelos outros. Não quer dizer isso. Mas você veja que eles não conheciam a verdade. Inclusive, esse nome que está, Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, quando você abre assim a Bíblia, está escrito Evangelho segundo Mateus. Isso não existe no original. Você pega os pergaminhos original, não existe isso. Quem colocou? A Igreja Católica, os líderes religiosos é quem colocaram. Porque aquilo não é evangelho, porque o evangelho começa depois da cruz. Mateus não poderia ter escrito evangelho antes da cruz, porque evangelho quer dizer boas novas, boas palavras, boas notícias, nova aliança. Olha, se Jesus estava ali em carne e osso ainda, não tinha tirado o pecado, vencido o diabo, a morte, como é que aquilo é evangelho? Se evangelho é justamente depois que Jesus morre, ressuscita e manda anunciar a salvação. Veja que ele não mandou ninguém fazer obra, ele não mandou ninguém ganhar almas. Ele mandou você anunciar que ele fez. É isso que nós estamos fazendo aqui, anunciando que ele já fez há 12 mil anos atrás. Eu não estou aqui salvando almas de ninguém. É nessa aí que eles se baseiam para tomar o seu dinheiro. Diz que você tem que dar o dízimo, dar a oferta, porque eles vão usar supostamente esse dízimo, essa oferta, para ganhar os desesperados das almas que estão lá fora. Almas essa que Jesus já ganhou há mais de 2 mil anos atrás, que nós não temos que ganhar alma nenhuma, nós temos que informar a essas almas que o Senhor Jesus já salvou elas e elas não sabem. Aí eles dão uma desperta, eles não dão essa informação e ficam ali como deuses na frente daquelas pessoas. E a pessoa fica a vida inteira na mão deles, sem saber que estão salvos, que estão libertas, que estão abençoadas. Tá? Quando a pessoa sabe disso, ela diz, poxa, então Deus já fez por mim. Ela começa a crescer, ela começa a ter entendimento de Deus, ela começa a ter liberdade. E você acha que o Macedo, o Silas, essa gente quer que você tenha liberdade? Essa gente quer você na mão dele, para vender você para os políticos, porque você é que sustenta eles. Você que está aí dentro, você membro, jovem, obreiro, evangelista, é você quem sustenta, o Macedo sustenta. Você, pastor, que está aí dando a sua vida, esposa de pastor, você que está aí no interiorzinho jogado aí, passando fome, que diz que até o auxílio do governo eles tiraram de você, o tal do Renatinho, né? O genro dele, né? Tirou de vocês, né? Vocês estão aí sofrendo. Isso é obra de Deus? Será que você não entende que você entrou numa empresa? Você nunca entrou em igreja nenhuma. Você não está fazendo obra de Deus nenhuma. Você não está ganhando alma nenhuma. Se você estivesse anunciando esse evangelho, aí sim, você estaria anunciando o que Jesus fez. Jesus mandou anunciar a salvação, o verdadeiro evangelho, que não é esse, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João, eles escreveram relatos, coisas que aconteceu. Jesus curou o cego ali, Mateus foi lá e escreveu. O que ele fez em tal dia? Olha, ele curou um cego, então vamos contar como é que foi. Eu estava lá e eu vi. Como é que foi o negócio? Não, ele chegou, o cego estava lá, aquele lá do lodo. O cara estava sentado, eu fui passando com o Senhor, e o Senhor foi e perguntou a ele, o que eu quero que te faça? Aí o cego disse que queria ver, ele foi lá e colocou a mão no cego. Foi isso mesmo que ele fez? Foi. Então relata isso aí, escreve isso aí, senão depois esquece. Então isso são relatos, tá vendo? Livros históricos, eles iam vendo Jesus fazendo aquelas coisas, aquele sermão que Jesus estava lá pregando, né?
E eles iam anotando aquilo ali. São relatos do Senhor Jesus Cristo nos dias da sua carne. Aquilo não é evangelho. Por isso chama-se no original livros históricos que conta a história do Senhor Jesus nos dias da sua carne. Né? Você vê Jesus Jesus nunca pegou um caderno para ele mesmo escrever o que ele estava fazendo, né? Porque eles teriam que ser testemunhas disso. É a testemunha, eu sou a testemunha, eu estou aqui, eu escrevo porque eu sou testemunha. Imagine ele escrevendo dele mesmo. Jesus, ele disse, eu não procuro a minha glória, tem outro que me dá glória já, que é ele mesmo, né? Ele não podia nem revelar isso, que ele é o próprio Deus, né? Chegou ali, deu uma pista uma vez para Filipe, nem Filipe entendeu, né? Filipe perguntando, o senhor podia dizer para mim, Senhor, eu sei que o senhor vai morrer na cruz, vai embora, vai para o céu, o senhor já falou isso várias vezes, mas antes do senhor ir para a cruz, dá para o senhor falar quem é esse pai que o senhor fala tanto no céu? Ele abraçou Filipe e disse, vamos aqui no jardim, lá nas oliveiras, lá dar um passeiozinho. Aí quando chegou em certo lugar, ele parou, olha para mim, Filipe. Aí Filipe olhou e disse, Filipe, como você está me perguntando para mostrar o pai para você? Olha para mim, Filipe. Olha bem para mim. Aí Filipe ficou olhando para ele e disse, Filipe, quem vê a mim, olha aí, vê quem? Vê ao Pai. Tá vendo? Eu e o Pai somos um. Aí é que confundiu a cabeça dele. Tá vendo? Ele não entendia que por trás daquele homem, que ele diz barbudo, né, cabeludo, tinha outra coisa dentro dele, que é o próprio Deus. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo. Eles não iam compreender que Deus se vestiu de carne, fez carne, osso, sangue e nervo, igualzinho a você, igualzinho a mim. E estavam ali. Jesus não podia revelar isso para eles. Mas deu uma pista. Lembra do Rolando Lero? Perguntava o professor perguntava, seu Rolando Lera, ele ficava assim, captei, amado mestre, mas ele não captou nada, ficou igual o Rolando Lera, né, o Filipe. Aí Jesus falou, deixa pra lá, depois que eu morrer, ressuscitar, eu vou mandar meu espírito, você vai entender o que é que eu estou falando. Por isso, antes dele subir, ele disse. Então, que todo aquele que ele ia mandar o espírito, e que o espírito ia ensinar toda a verdade a ele, toda a verdade, ele não falou algumas verdades, todas, do mundo, inclusive da própria Bíblia, até dos erros que estão na Bíblia, ele ia ensinar. A gente lê a Bíblia hoje, a gente vê um monte de coisa sem fundamento dentro da Bíblia, que a gente sabe que não foi Jesus que colocou aquilo ali. É que a Bíblia está há muitos séculos e vem sendo mexida pelos líderes religiosos, justamente para confundir o povo de Deus. Mas quem é de Deus não anda confundido. Tem olhos iluminados para peneirar tudo isso aí e entender. Isso aqui é de Deus, ó. Isso aqui foi Deus que falou, isso aqui é mentira, isso aqui é a mão do homem, você percebe na hora, mesmo dentro da Bíblia. Quem é você para falar da Bíblia, para dizer que a Bíblia está errada? Eu sou um filho de Deus, amado, abençoado, pedra viva, luz do mundo, mais que vencedor, herdeiro de Deus, salvo para sempre, igualzinho a você. É você que não sabe disso ainda, porque o Macedo, o Silas, essa gente não vai deixar você saber. Para que você seja escravo dele, fique fazendo corrente, campanhas, votos, sacrifícios, fazendo agora fogueira anta de Gideão, que Gideão é o nosso irmão que viveu século passado, já morreu, não tem mais o pó, já está lá no céu, morreu segundo a carne que eu falo, né? Porque Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos, entendeu? Então, esses homens de hoje, esses falsos profetas, além de eles não pregar a graça de Deus, eles se baseiam nos discípulos de Jesus quando não tinha nenhum entendimento de Jesus, né? Quando você diz, olha, está escrito em Mateus capítulo tal, versículo tal, você está pegando uma informação ali para você mostrar o que é a graça, mas não que Mateus tinha entendimento. Mateus não tinha entendimento, Mateus apenas fez um relato. Então você pega aquele relato que está ali e você transfere ele para a graça, você olha com a ótica da graça. Né? Tiago não teve entendimento, André, Filipe, eles não receberam entendimento, receberam depois. E quem deu esse entendimento a eles depois? Essa verdade que Jesus disse que viria. Né? Quem deu foi quem? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi quem recebeu o verdadeiro evangelho espiritual. Porque esses livros não são evangelho. André, Mateus, ninguém sabia o que era evangelho. Então Jesus morre, ressuscita, vai ao terceiro céu, né? E está lá. Aí os apóstolos continuam anunciando o quê? Anunciando aquilo que ele anunciava, Jesus é aquele que curou o cego, que não sei o quê, embora o Espírito Santo, a glória de Deus, já tivesse sobre ele, porque a partir do momento que Jesus disse, está consumado, a glória de Deus veio sobre todos eles e sobre todas as pessoas que estavam ali, né?
Não só eles que seguiam Jesus, mas sobre toda a terra, sobre todo o universo, sobre toda a humanidade. Mas eles não receberam entendimento, então precisava vir um outro. Então lembre-se, Deus nunca coloca 5, 10 pessoas para ficar cada um falando uma coisa. Veja, no tempo de Moisés, tinha Josué, tinha Caleb, tinha Arão, tinha um monte de gente, mas quem era o líder? O líder é Moisés. Quem representava Deus debaixo da lei? Moisés. Quem não obedecia uma ordem de Moisés, que era a ordem de Deus, era apedrejado, levado para fora do arraial e apedrejado. Porque não é que estava desobedecendo a Moisés, é que estava desobedecendo a Deus que falava por Moisés, você está entendendo? Então Deus sempre usa um homem. Olhe toda a Bíblia. Deus usou Elias, usou Ezequiel, usou Jeremias, sabe? Mas tinha um monte de profeta ali, mas Deus usava um, Deus sempre usa um. Não quer dizer que esse um é isso, é aquilo outro. Mas, por exemplo, quando Deus quis dar a lei, Deus levou Moisés num monte de pedra e deu lá a lei dele. Quando Deus quis nos dar a graça, ele também usou um homem só, que foi o apóstolo Paulo. Veja, a lei foi dada num monte Sinai, num monte de pedra, mas a graça de Deus não. A graça de Deus foi dada no céu, no paraíso, no mundo invisível, em outra dimensão. A quem? Ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo nunca andou com Jesus, nunca viu Jesus. O apóstolo Paulo foi lá na frente. Lembra que o apóstolo Paulo era perseguidor da igreja? Mas já era um escolhido de Deus. Aonde Paulo recebeu o evangelho, hein? Onde foi? Ele aprendeu com Pedro? Aprendeu com Tiago? Nem Tiago sabia o que era evangelho, nem Pedro. Pedro também sabia as histórias, o que Jesus fez. Mas ele não conhecia o evangelho. Pedro andou com Paulo 15 dias e aprendeu o que era evangelho. Tanto é que nas últimas palavras dele, ele diz assim: irmãos, dá ouvido ao nosso irmão Paulo. Leia lá em 2 Pedro, as últimas palavras de Pedro. Dá ouvido ao nosso irmão Paulo, porque ele tem uma sabedoria que Deus deu a ele. Inclusive ensinou para mim, né? Que esses insubordinados aí, inconstantes, ele está falando de quem? Está falando dos discípulos. Os próprios discípulos de Jesus, Tiago, João, essa gente aí, e outros ali, tinham um pé atrás com Paulo e não queriam ouvir o apóstolo Paulo muitas vezes. Ele se sentiu importante, porque começou com Jesus segundo a carne, né? Eles achavam que eles eram os bonzão da igreja. Por isso que Jesus dizia: os últimos serão os primeiros. Eles foram chamados primeiro, mas o último era Paulo, que se tornou o primeiro. Que Paulo é quem? O nosso apóstolo. É o apóstolo do gentio, da nova aliança, né? Então, a Moisés foi dado no monte a lei. Quando Deus vai dar a graça, Deus não pode dar a graça no céu, porque a graça não é do céu. Ou seja, a graça não é da terra. Então não pode ser dada na terra. A graça é do céu, é de outra dimensão. Por isso o apóstolo Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Só o apóstolo Paulo, tá, gente? Tem muito crente aí dizendo que está sendo arrebatado, que foi no céu. Tudo mentira. Então, o apóstolo Paulo recebeu o evangelho verdadeiro. Qual o evangelho que você quer? Você quer as histórias de Jesus nos dias da sua carne, que ele fez ali só para mostrar o poder dele, né? Ou você quer o evangelho do Jesus ressuscitado? Qual o evangelho que você quer? Primeiro que esse, Mateus, Marcos, Lucas e João, já lhe expliquei que não é evangelho, são livros e histórias. Agora, o verdadeiro evangelho vem depois da cruz, que foi dada a um homem só. Assim como a Moisés foi dado lá no monte, foi dado a Paulo no céu. Esse é o evangelho do Jesus, Espírito vivo e verdadeiro. Mas, irmão, você está me confundindo, não é 2 Jesus? Não, é um Jesus só, com 2 manifestações. Uma, ele estava em carne e fez aqueles milagres, aqueles relatos, mas aquilo não é evangelho, aquilo ele estava fazendo sinais, demonstrações do poder dele. Depois ele vai à cruz, morre, ressuscita, aparece vivinho, novinho em folha, sobe aos céus e arrebata um outro homem, um só. Pedro não foi, Tiago não foi, só foi agora, depois que ele morreu, né? Depois que morreram segundo a carne, aí já estão lá agora com Deus, no mesmo lugar onde nós vamos morar. Mas o Paulo foi antes, para receber o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, que não tem nada a ver com aquele João maluco do Apocalipse, que diz que foi no céu, que viu isso, que viu aquilo, e disse que viu, mas não entendeu. Não é isso aí não. Nós vamos continuar falando do Apocalipse, tá? Desse João psicopata aí, que as pessoas morrem de medo, né? Então o apóstolo Paulo recebeu das mãos do próprio Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Por isso ele diz, quando ele falou ele fala lá em Gálatas, né? Ele diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é do homem, porque não recebi, olha aí,
nem aprendi de homem algum. Olha, Pedro não era um homem, Tiago não era um homem, João não era um homem, mas Paulo estava dizendo na cara deles que não aprendeu com homem nenhum, nem com Jesus quando estava em carne, quando era homem. Então os apóstolos deviam perguntar para ele: então você aprendeu com quem? Você aprendeu com você, João? Não. Aprendeu? Que evangelho é esse que ele está falando que aprendeu? Os discípulos, né? Na frente de Paulo perguntando. Então que evangelho é esse que você está falando que aprendeu? Aprendeu com quem? Ele falou: aprendi com Jesus Cristo, o vivo, ressuscitado, aqueles que deu tchau para vocês e subiu para o céu. Aprendi com ele. Ele é que me deu e mandou trazer aqui para vocês. Eu sei que muita gente aqui não vai gostar, né? Mas eu não posso fazer nada, eu não estou fazendo a minha vontade. Foi ele que me chamou, me arrebatou e me deu o evangelho, que é esse evangelho que eu estou aqui agora pregando para vocês. Não só o apóstolo Paulo, eu também, tá? Estou aqui, o mensageiro. Porque Paulo disse: sede meus imitadores. Então estou imitando, né? Porque ele é meu apóstolo, ele é apóstolo do gentil, eu sou gentil. Então, quem não dava ouvidos a Moisés naquela época, não estava dando ouvido a Deus. Quem não dá ouvidos ao apóstolo Paulo vai ficar perdido nas historinhas de Jesus de Nazaré. Porque Jesus não é de Nazaré, não é da Bahia, não é de lugar nenhum, não é de Pernambuco, não é da França, não é de lugar. Jesus é Deus. Entendeu? Jesus é Deus, ele voltou a ser o que ele era, Deus. É desse Deus que nós estamos falando aqui. É desse Jesus vivo, ressuscitado, luz inacessível que está em espírito dentro de mim, dentro de você agora, nesse exato momento. Seja você um ladrão, um maconheiro, uma prostituta, seja você quem for, ateu, à toa, macumbeiro, seja você quem for, um bandido, Irmão, que é isso? Você não sabe as barbaridades que eu faço, não interessa, Deus não quer saber da sua carne. Deus está dentro de você, e quando você conhecer e entender que Ele está dentro de você, e você começar a crescer espiritualmente, no entendimento, na graça de Deus, tudo isso vai perder as forças na sua vida. Você não vai mais matar, você não vai mais roubar, porque todos esses desejos de matar, de roubar, de homicídio, de tudo o que não presta, de fazer maldade, de invejar os outros, de todas essas maldades que você vê no mundo, isso está na sua natureza carnal, na sua natureza adâmica, mas existe um espírito dentro de você e Deus está dentro do seu espírito. Quando você passar a ter conhecimento dele, é claro, dentro da igreja de Valdemiro, pegando lencinho, pegando carocinho de feijão por R$1.000, você não vai saber nunca isso. Agora, quando você deixar de dar ouvido a essas heresias, a essas idolatrias, parar de andar atrás de Macedo, de Silas Malacheia, de R.R. Suado, né? De Agenor Truque, dessa gente... Quando você parar de andar na idolatria, adorando Deus de pau, de pedra, de metal, e você se voltar para o verdadeiro evangelho do Jesus vivo, ressuscitado, então aí você vai começar a entender: peraí, Deus é meu Pai, Deus está dentro de mim. Aí você vai crescendo, vai ouvindo a graça dele, e você vai crescendo, tá vendo? Na graça você cresce, está sempre crescendo. Entendimento, né? Agora, como que você vai crescer em entendimento? Pegando um saquinho de sal e levando para casa para jogar sal dentro da sua casa. Como que você vai crescer em entendimento? Fazendo campanhas, votos, sacrifícios, dando todo o seu dinheiro nessas igrejas. Como? Como você vai crescer? Como você vai se conhecer interiormente se tudo o que você faz é justamente do lado de fora? É no exterior, né? Que fala, né? No exterior. Tudo que você faz é exteriormente. Você não se conhece interiormente. Você não entende que você não é um pedaço de carne de 1,60 m, de 1,80 m, que está andando solta por aí pelo mundo. Você não é isso que você olha no espelho, por mais que você seja bonitinho, né? Um Tom Cruise, um Geniquinha, por mais que você seja uma Gisele Bündchen, mas você olha no espelho, você não é isso. Você é um espírito que habita num corpo de carne. Tanto você é um espírito que você está me ouvindo aí agora. Quem é que está me ouvindo? É o seu corpo? Você tem o seu corpo, tem aqui a audição, né? Tem todo o mecanismo da audição, do corpo. Tá, mas se seu espírito sair de dentro de você, agora, o que vai adiantar você ter esse corpo bonito, de geniquinho, de nada? O corpo não presta mais para nada, né? Quem está fazendo você me ouvir agora é o seu espírito, é a sua alma. Quem está fazendo você, quem faz você ver, andar, se locomover é o seu espírito. Seu espírito é só o carro. Ou seja, o seu corpo é o carro, o seu espírito é o motorista. Né? A sua parte verdadeira é o seu espírito, que pertence a Deus. Então, aprenda isso. E é esse espírito seu que está dentro de você que tem que se desenvolver. Tem que chegar ao conhecimento de Deus para você saber o que é o reino de Deus, para você saber o que é a vida com Deus. É o seu homem interior.
É a sua verdadeira identidade. Imagina você não saber quem é você, de onde você veio, o que é que você está fazendo aqui. Quando você morrer, para onde é que você vai? Morrer, que eu falo, segundo a carne, segundo o corpo físico. Você não vai morrer nunca, você não pode morrer porque você é um espírito. Espírito não morre. E ainda mais filho de Deus. Aí Deus é eterno. Como é que você vai morrer se Deus é eterno? É por isso que quando Deus se apresenta, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E você fala: Jacó está morto. Não, quem morreu foi o corpo dele. Jacó está vivo. Abraão está vivo. Está todo mundo vivo no céu. Porque ele não deu a vida dele na cruz para juntar um monte de mortos lá. Um monte de espíritos mortos. Não. Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. Né? Embora um dia a gente vai sair desse corpo, né? Temos o prazo de validade aqui, mas vamos voltar para casa, porque nós viemos do céu e para lá vamos voltar. Embora o Macedo, o Silas, essa gente aí, está dizendo que você vai queimar no inferno se não der seu dinheiro todo para ele. Entendeu? Então, meu amigo, nós vamos falar mais a respeito desse assunto. Você vai compreender, né? Eu creio que você está compreendendo. Então, entenda. Na lei, Deus levantou Moisés para anunciar a lei para os judeus. Na graça, Deus levantou outro homem, o apóstolo Paulo, embora tinha Pedro, tinha Tiago, é como Moisés, tinha Caleb, tinha Josué, mas quem era a autoridade ali que Deus levantou para ir lá pegar aquelas tábuas lá, né, da lei, aquela lei pesada, 613 mandamentos, 380, que foi para o judeu, não é para você não, tá? Inclusive o dízimo que está nessa lei, não foi dado para você não, foi dado para eles, nem eles estão dando dízimo mais, tá? Então você não tem que estar aí dando dízimo, dando oferta, atrás de templo de Salomão, atrás de arca de aliança, porque tudo isso era do judeu. Para você, Jesus disse: eu tenho a graça, tá? Eu tenho o evangelho, para vocês tenham coisas melhores. E tem outro líder. Quem é o outro líder? O apóstolo Paulo. Então, se você, quem não dava ouvido a Moisés, estava perdido. Moisés ia na frente no deserto e dizia: por aqui, quem não desse ouvido a ele, se morria no meio do deserto. Hoje, na graça é a mesma coisa. Quem não der ouvido o que o apóstolo Paulo está falando, do Jesus ressuscitado, vai ficar no deserto desse mundo, perdido na mão desses lobos vorazes. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para todo o planeta Terra, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.